Olá pessoal, tudo bem? Estamos na lição 18 que vai falar sobre divisibilidade. Essa palavrinha aqui já da lição já dá a ideia de que a gente vai falar sobre divisão. Mas aqui, na lição 18, lá na página 99, nós vamos começar falando de uma divisão em partes desiguais. Então, ao contrário, de uma fração que a gente dividia em partes iguais, aqui, ele já está falando que não vai ser igual. Vamos observar o exemplo? Dividir em partes desiguais significa que você vai fazer, então, em pedaços que não são iguais, como a gente já tinha comentado. Por isso que aqui não seria um caso de uma fração. Imagine que você tem 9 chocolates e quer dividir entre 3 amigos, mas cada um vai receber uma quantidade diferente. Pronto, uma divisão em partes desiguais. O primeiro recebe 2, o segundo recebe 3 e o terceiro recebeu 4. Então, você distribuiu esses chocolates um a um com a quantidade que cada um deveria receber, E aí, aqui embaixo, veja que ele está ilustrando uma outra situação, que ele também vai representar divisões em partes que não são iguais. Então, ouviu falar em divisão em partes desiguais, agora já não pode mais ser um caso de uma fração, é o contrário. Só significa que você vai dividir, você vai agrupar também, mas não necessariamente precisa ser igual a quantidade que vai estar para cada um, ok? Vamos seguir aqui então o nosso material, direto ali para as nossas questões, e eu quero começar ali com a questão 4. Pedro tem 15 balas e quer dividir com a sua irmã Ana, de modo que a Ana fique com o dobro de balas que ele. Então aqui é um exemplo onde a gente não vai dividir de forma igual. E aqui a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado para não ficar confuso e errar a nossa conta. Bom, não vai repartir ali igualmente entre eles, Nem daria para dividir igualmente o 15 entre eles. E eu tenho que pensar o que acontece com essa divisão. Em quantos grupos será que ele vai repartir? Se a irmã vai ficar com o dobro de balas que ele, eu não sei quantas balas ele tem. Mas ela vai ter 2 vezes essa quantidade que eu não conheço. Então, é como se eu tivesse lá, Pensa aqui que essas bolinhas são balas. É como se eu fosse pegar essas balas, eu vou dividir ali ela em grupinhos. 3 grupinhos daria um aqui para o Pedro e os outros 2 para a sua irmã. E como que eu posso fazer isso, então? A gente conhece o total de balas, então você tem 2 raciocínios que você pode aplicar aqui. Usando essa ideia aqui, como se fosse uma ideia de sentença, sabendo que o Pedro recebe um grupo, um conjunto da divisão, e a Ana recebe 2, significa que primeiro eu precisei repartir essas balas em 3 grupos, porque ele vai ficar com 1/3 das balas e ela com 2/3. E aí você faz a conta, vai descobrir aqui, 5 vezes 3, que dá 15. E isso significa, então, que o Pedro pegou uma parte, ele ficou com 5 balas, e a Ana ficou com 10 balas. É a alternativa que está ali na letra B. Mas, se você não conseguiu interpretar a questão dessa forma ainda, Antes de eu ter falado para você essa ideia de divisão e essa ideia de fração, o que você poderia fazer? Mas te daria muito mais trabalho, Você poderia pensar ali, em desenhar as suas 15 balinhas, 3, 6, 9, 12, 15. E poderia ir agrupando para ver quantos grupinhos você conseguiria fazer. Vamos agrupar ali, E aí você ia testando. Mas veja que assim, talvez, se você não percebesse já de forma que você poderia agrupar, ficaria mais trabalhoso, Agrupei de 2 em 2, não deu certo. Aí vai agrupando para depois dividir os grupos. Então, é importante vocês entenderem todos os raciocínios possíveis dentro de uma questão e verificar que algumas estratégias nem sempre serão as melhores, Então, identificar que um ter o dobro do outro, eu posso juntar essas partes, Então, ele tem uma parte, ela tem 2 partes, significa que no total eu tinha 3 partes. Pronto, divide aqui pelas partes, fica mais fácil. Até mesmo se você desenhasse, você já saberia que teria que dividir em 3 grupos, Ou vai dividindo de 3 em 3 e percebe que tem 5 grupos. Então, vários raciocínios para chegar na mesma questão, Agora, vamos olhar já para a questão que está logo na sequência, a questão 5.
João e Maria ganharam juntos R$ 90 e querem dividir de modo que a Maria receba o dobro do valor do João. Tá percebendo que é o mesmo raciocínio da questão anterior? Então a gente já sabe direto que esse valor aqui também teria que ser dividido em 3 partes. Então é importante observar essas palavrinhas aqui. Se ela vai receber o dobro, ele recebe uma parte, ela recebe 2 partes. Então eu preciso pegar ali os R$ 90 e dividir por 3 para identificar quanto é cada uma dessas partes, né? Vou dividir aqui o 9 dá 3, 3 vezes 3, 9. Cuidado aqui, ó, tem gente que só pararia aqui no 3. Esse 0 da unidade tem que aparecer aqui, ó, 0 na unidade, porque a gente dividiu 9 dezenas, então esse 3 aqui estava na dezena também, né? O que representa o 30, que o João vai receber ali, então, R$ 30, enquanto a Maria vai receber 60. Tá com dúvida se você fez certo? Soma, porque juntos eles têm R$ 90 e R$ 60 mais R$ 30 vai te totalizar R$ 90. Tá vendo como a gente consegue construir esse raciocínio da divisão mesmo pensando em partes desiguais, né? Eu até consegui ilustrar ali numa fração, mesmo pensando que não foi dividido igualmente. Então a gente consegue construir o raciocínio de muitas formas. E aí você precisa tomar cuidado na interpretação das questões, para tentar entender o que ele está te pedindo, para facilitar ali no teu raciocínio você acertar o cálculo, ok? Então, podemos dividir em partes desiguais? Podemos, mas geralmente ali você consegue relacionar um comparado ao outro, né? Porque quando você juntar a parte de cada um, tem que te dar o todo, que aí a gente conseguiu montar ali a fração. Combinado, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e eu espero vocês no nosso próximo vídeo para trabalhar a próxima lição. Até lá!